Olá a todos, o objetivo dessa tutorial é fazer uma exploração de alguns recursos e funcionalidades dos aplicativos da suíte da Google e que nos foi oferecido pelo Enova, a rede institucional da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E que conta não só com os recursos do Gmail e do Classroom, como de muitos outros recursos desenvolvidos pela empresa Google. Eu vou começar com o básico, que é o login, e depois vamos explorar algumas ferramentas que eu tenho mais intimidade, porém com foco no Meet, que é a sala de videoconferência da Google e que nós utilizaremos principalmente para fazer as aulas síncronas, as aulas ao vivo com os alunos. Vamos lá. Bem, para começar, a suíte da Google ela funciona em qualquer navegador, mas ela vai ter melhor fluidez e melhor resposta se utilizarmos o Chrome, que seria o browser desenvolvido pela própria empresa. E aí, apesar dele ser um pouco pesado em relação a outros navegadores, como o Mozilla, né? Ele, porém, vai ter uma fluidez melhor para a gente utilizar os aplicativos da suíte, porque há uma integração entre esses aplicativos e o navegador do Chrome, que é muito melhor do que em outros navegadores. Mas você pode utilizar qualquer outro navegador para usar as ferramentas. Ao abrir o Chrome, eu não uso nenhuma página inicial, eu uso uma nova guia, e aqui vocês já podem ver alguns recursos para que a gente tenha acesso, por exemplo, ao Gmail, à imagem. E vocês podem notar aqui no canto o que a gente chama de Google Apps, que seria os aplicativos da Google. Se a gente clicar aqui, a gente tem uma visão da maioria desses aplicativos que foram desenvolvidos e disponibilizados pela Google, né? Mas para a gente utilizar esses recursos, a gente sempre tem que fazer login. Então vocês podem fazer login ou por essa página, clicando aqui em conta, né? Ou qualquer outro desses aplicativos, né? Ou você pode abrir aqui no navegador o endereço do Google. E fazer login nesse botão azul. Aí você vem, digita o endereço, né? O endereço da conta, próximo. Você digita a senha, próximo. E pronto. A conta do Enova está logada. O Enova, ele na verdade é uma conta do Google, como por exemplo uma conta que tivesse @gmail. Então, não vai ter muita diferença entre a conta do Google e a conta do Enova. A diferença principal é que a conta do Enova dá uma série de funcionalidades para o usuário que só está disponíveis para usuários prós. Ou seja, usuários que tenham contratado um pacote premium da Google para ter acesso a todos os recursos presentes em seus aplicativos. Mas, tirando esse detalhe de um maior acesso e de um maior número de recursos disponíveis, a conta do Enova e uma conta comum do Google é, em tese, a mesma coisa. Bem, então, depois de fazer login na conta, você pode acessar qualquer um dos aplicativos. Você pode ver aqui que a minha conta já está logada. Você já pode ter acesso a qualquer um dos aplicativos que estão aqui disponíveis. E antes de falar do Meet, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o Gmail, que é a conta de e-mail básica, né? Aqui nós temos o Drive, que é um aplicativo de armazenamento em nuvem, né? Aqui vocês podem guardar vários arquivos, como vídeos, documentos em PDF, em documentos DocX, que seriam os documentos do Word. Vocês também podem guardar arquivos de áudio, né? Uma série de arquivos. E no caso do Enova, o espaço dentro do Drive é basicamente ilimitado, diferente do espaço que nós temos disponível numa conta comum,
que no plano básico é apenas 15 GB. Lembrando também que quase tudo que você salva nos outros aplicativos do Google fica salvo no Drive. Então, se você cria uma planilha no Planilhas, ele fica salvo no Drive. E a mesma coisa se você grava uma reunião do Meet. O vídeo que você gravou também vai ser salvo dentro do Drive. Então o Drive armazena praticamente tudo que você faz na suíte do Google. Aqui você tem o Documentos, que é para elaboração de documentos, a exemplo, similares ao que a gente faz no Word, porém feitos online, no editor online. O Planilhas, que seria similar ao Excel, e o Apresentações, que seria similar ao PowerPoint. Os três são de desenvolvimento online, então são ferramentas que você gera documentos, planilhas e apresentações online. Aqui nós temos a agenda, que é importante para quem vai usar o Classroom, é uma das formas de você marcar reuniões pelo Meet utilizando a agenda. Aqui a gente tem um chat, que é para comunicação, o Meet, que é a sala de videoconferência, né? E temos vários outros recursos, como também nós temos uma conta do YouTube, né? Podemos criar um canal, inclusive. Temos aqui o Jamboard, que seria o quadro, não vou dizer quadro negro, mas o quadro digital, o quadro virtual, para se trabalhar nas salas de aula, né? Nós também temos aqui acesso ao Google Earth, que seria um aplicativo que mostra imagens de satélites do mundo inteiro. Para os geógrafos de plantão, esse é um recurso riquíssimo, muito bom mesmo, né? Nós também temos aqui uma plataforma para podcasts, para o armazenamento e execução de podcasts. E aqui embaixo nós temos o Classroom, né? Que seriam as salas de aula, que também estariam conectados a vários desses aplicativos, como, por exemplo, ao Jamboard, está conectado diretamente ao Meet, né? E assim vai. Agora eu vou apresentar para vocês, vou focar um pouco mais no Meet, e à medida em que eu for falando do Meet, eu, consequentemente, vou falar de vários outros aplicativos que estão, de alguma forma, associados a ele. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como criar a sala do Meet, né? Existem várias formas diferentes de você criar a sala, e cada uma dessas formas vai depender muito e vai ser útil de acordo com a situação. A primeira forma, que é a forma mais básica, é vocês irem aqui no Google Apps e clicar em Meet, né? Para que ele possa abrir essa página, que seria a página inicial do Meet, ou vocês podem vir no navegador, né, digitar meet.google.com, só precisa dessa parte aqui, que você também vai ter acesso à página inicial do Meet, ok? Bem, na hora de criarmos a sala de videoconferência, existem 3 possibilidades que o Meet nos dá a partir dessa janela. Aqui no botão Nova Reunião, você pode criar uma reunião para depois, você pode criar uma reunião instantânea, ou seja, para fazer agora, a sala ser aberta no exato momento, ou você pode programar no Agenda Google, que é outro aplicativo da suíte da Google. Eu vou mostrar primeiro como seria a programação pelo Google Agendas. Quando a gente clica nessa opção, ele abre uma nova guia que vai direto para a agenda. E aqui você tem uma série de opções para que você programe todas as informações necessárias para aquela reunião. Aqui em cima a gente pode criar um título, que seria o título da nossa reunião. Podemos definir a data e também podemos definir o horário em que a reunião acontece, né? Início e também fim. E podemos determinar, se for o caso, que a reunião funcionará o dia inteiro, né? Podemos também colocar com que essa mesma reunião aconteça várias vezes no mês, várias vezes no ano. Por exemplo, ela pode acontecer todos os dias. Então, todos os dias os convidados receberão o mesmo lembrete para aquela reunião. Ela pode ser semanal, ela pode ser mensal, né? Anual
ou todos os dias da semana, de segunda a sexta. E você ainda tem a opção de personalizar para determinar com que recorrência aquele evento vai acontecer. Aí aqui você já tem o link do Meet já pronto, aqui embaixo você tem o link que você pode copiar e colar. Se a gente clicar nessa ferramenta aqui, a gente vai ter todas as informações, a identificação da reunião, né, do número de telefone junto com o PIN. Aqui você pode editar, se você quiser mudar o código da reunião e tudo mais. Nessa engrenagem você pode modificar algumas configurações da sala, como por exemplo, você pode colocar, deixa eu abrir aqui, você pode selecionar ou não o acesso rápido. Se você desativar o acesso rápido, vai significar que o organizador vai precisar participar primeiro. Quer dizer, os alunos não vão conseguir entrar na sala antes do professor. Eles vão tentar entrar, mas eles vão ser recusados até que o professor esteja em sala de aula. Só os convidados do organizador vão poder participar sem pedir. Qualquer outra pessoa estranha vai ter que solicitar a entrada para poder participar da aula. Todas as outras pessoas precisam pedir para participar. Então, até mesmo quem foi convidado vai precisar pedir para participar se isso aqui não estiver selecionado. Não é possível participar anonimamente, então a pessoa tem que estar identificada para poder participar. E só os organizadores podem ligar para os participantes de uma reunião. Então, tudo isso aqui, todas essas informações estão relacionadas a se eu desativar o acesso rápido. Se você ativar o acesso rápido, todas as pessoas que foram convidadas, né, vão conseguir acessar através de suas contas, quer dizer, dos e-mails que foram convidados, elas vão conseguir acessar a sala, você esteja ou não esteja em sala, esteja em aula. Então as pessoas podem entrar sem necessidade de lhe pedir permissão, né? Salvar aqui e continuar. Aqui você pode adicionar o local, você pode definir com quantos minutos a pessoa vai ser notificada que a reunião está para começar, né? Aqui seria a agenda que o calendário no qual você quer estabelecer essa aula, né? Então você pode colocar aqui para notificação no seu calendário, ou pode colocar aqui, por exemplo, na minha turma de iniciação científica. Então isso vai ficar disponível no calendário da turma de iniciação científica lá no Classroom, né? Esse botãozinho aqui é somente para definir que cor você quer que seja marcado na agenda deles. Aqui é a questão da visibilidade, né? Se você vai ficar visível como ocupado ou como livre. E aqui você pode fazer um resumo do que se trata a reunião, do que se trata a aula, né? A pauta da reunião, ou qual seria os conteúdos que vão ser discutidos ao longo da reunião. E aqui do lado é onde nós temos o recurso para decidir quem é que vai ser convidado. Você tem duas possibilidades. Você pode convidar e-mail por e-mail, ou você pode convidar uma sala inteira. Eu tentei abrir aqui mais cedo uma sala, mas ele ficou carregando, e nenhuma sala foi encontrada, né? Então, não sei dizer o que foi que aconteceu. Mas você pode convidar as pessoas utilizando o e-mail. Você pode digitar e-mail por e-mail. Se por acaso esse e-mail já foi convidado, ele aparece mais embaixo. Abaixo. E depois você dá Enter para confirmar que aquela pessoa foi convidada, né? Ou você pode fazer a sua lista de e-mails, copiar essa lista de e-mails e colá-los todos de uma vez. E depois dá Enter. E aí todos aqueles e-mails vão ser convidados de uma só vez, né? Que acaba sendo mais prático.
Aqui embaixo a gente tem as permissões de convidados, né? Se eles podem modificar o evento, eu não recomendo. Se eles podem convidar outras pessoas e se é possível ver a lista de convidados. Ou seja, se você vai dar acesso a essas pessoas para que elas saibam quem são as outras pessoas que foram convidadas para a reunião. No caso, se tratando dos nossos alunos, o ideal é que a gente não permita que eles convidem outras pessoas, né? Que outras pessoas sejam convidadas, e jamais a modificação do evento, porque eles vão ter acesso para modificar uma data, para modificar um horário, né? E a sala vai ficar fechada. Depois que tudo já foi preenchido, a gente clica aqui em salvar, né? Aí ele vai solicitar, você quer enviar e-mails de convite para os convidados da agenda? Você pode optar por não enviar ou pode optar por enviar. Aí o que acontece? Como nós estamos trabalhando com uma conta do Enova, se você convida alguém que não está usando um e-mail Enova, ele vai aparecer essa mensagem realmente para que você confirme se você quer realmente convidar uma pessoa que é externa, que é fora do sistema. Então é só você vir aqui, se por acaso você cometeu algum erro, você pode editar, se não, convidar pessoas externas. Pronto. Aí, como vocês podem ver aqui, eles vão abrir a sua agenda, né? E naquele dia e horário, deixa eu fechar aqui, e aí naquele dia e horário que você estipulou, vai estar aqui embaixo, né? Não estou conseguindo subir. Aqui embaixo o horário, né? E o dia no qual a reunião foi marcada. E aí está aqui marcada, se você clicar em cima aparece todas as informações, quem são os convidados, né? Essa opção aparece como pendente porque as pessoas ainda não aceitaram. O que acontece? A pessoa que foi convidada, ela vai receber um e-mail e ela pode confirmar se ela quer participar ou não daquela reunião. Então, por isso que as confirmações aparecem aqui como pendentes. A outra forma de você abrir uma sala do Meet seria através da criação de uma sala de reunião para depois. Esse recurso é um dos mais simples. Simplesmente você vai clicar e ele vai lhe fornecer todas as informações necessárias. Vai lhe fornecer o link da reunião e também o número de telefone nos Estados Unidos junto com o PIN necessário para que essas pessoas tenham acesso à reunião. Aí basta você clicar nesse quadradinho aqui que ele vai salvar todas as informações e você pode vir, né, na sua rede social ou em outro aplicativo e colar as informações relacionadas ao link, né? Você tem aí o link disponível e que você pode compartilhar. Já a última possibilidade para criar uma nova reunião no Meet seria criar uma reunião instantânea, que você pode utilizar isso quando você já vai começar a videoconferência. Nós criamos aqui, iniciar. Bem, ao iniciar instantaneamente uma reunião, vocês podem observar que ele primeiramente vai lhe mostrar como compartilhar a informação daquela reunião para que você possa convidar novas pessoas. Novamente, ele lhe mostra o link, os números de telefone para você poder participar por telefone, que você pode copiar apenas clicando aqui no quadradinho e compartilhando em seguida pelas redes sociais, por exemplo. Ou você pode adicionar outras pessoas nesse botão aqui em cima, que ele vai abrir uma guia para você convidar os participantes. Ele lhe traz uma sugestão de e-mails que você utilizou recentemente e também tem a opção para ligar. Só que essa opção ligar só está, por enquanto, disponível nos Estados Unidos e também no Canadá. Nessa opção de convidar, você pode escolher uma sugestão que ele já lhe dê previamente. Você pode digitar o e-mail. Né? Dando Enter, depois de digitar o e-mail. Ou então você pode vir aqui
pegar uma lista que você tenha digitado antecipadamente, copiar, colar, que ele vai anexar todos os e-mails que você copiou e colou. E aí depois você clica em enviar e-mail. Então são duas possibilidades: convidar as pessoas por e-mail ou então convidá-las pelo link que você tem aqui na janela. Agora eu vou inserir os nossos convidados. Como vocês podem observar, o nosso convidado aqui, ele recebe um e-mail mostrando que a reunião está acontecendo agora. Ele vem, clica, traz algumas informações de que ele foi convidado e ele pode vir aqui e clicar em participar da reunião. A câmera dele é ativa, se o microfone, se estiver ativo, e ele vai clicar aqui em participar agora. Como ele foi convidado, ele vai entrar automaticamente. Como vocês podem ver, não houve uma sinalização de que alguém estava pedindo para participar. Nesse caso, ele não precisou da sua permissão para participar, justamente porque ele foi convidado via e-mail. Mas quando você manda um link para uma pessoa, ela só vai conseguir entrar na sala se você, organizador, estiver na sala para autorizar o acesso dela. Por exemplo, eu vou colocar aqui agora um convidado, um participante que não foi convidado, mas que está utilizando o link que foi compartilhado. E aí vocês podem ver, ele não faz parte da lista de convidados que nós fizemos. Então, para que ele possa entrar, você tem que estar presente na sala para vir ou negar a presença dele na aula, ou vir aqui e permitir o acesso dele. E aí ele pode começar a participar da reunião. Bem, agora eu vou mostrar para vocês os recursos que nós temos presentes no Meet. Eu quero relembrar que esses recursos só estão disponíveis em contas Pros. Então, para que você possa ter acesso a todos os recursos que eu vou mostrar, é necessário que você esteja utilizando a conta do Enova. Se você for utilizar uma conta comum, alguns desses recursos não vão estar presentes. Vamos começar aqui pela aba superior. Na aba superior, você pode, nesse primeiro botão, visualizar quem são todos os participantes da reunião. Então aqui você pode ter uma noção de quem são essas pessoas. Aqui você também tem outras opções, como por exemplo, desativar o microfone da pessoa, né? Se ela tiver com o microfone ativo, você pode desativar, mas não pode reativar, só a pessoa pode ativar novamente o microfone dela. E você também aqui nos 3 opções, você tem a opção para fixar aquela pessoa na tela, ou então para removê-la da reunião. Digamos, por exemplo, que eu queira fixar esse convidado. E aí ele passa a ser destaque na tela. Só que esse destaque é unicamente para nós, apresentadores, né, organizadores. A visualização para os convidados continua sendo exatamente a mesma. Eles não vão ver essa pessoa fixada, né? E aí você pode vir aqui e liberar, né, para que a pessoa não fique mais fixa na tela principal, ok? Bem, nesse recurso aqui, você também pode visualizar 3 botões que são importantes para a organização dos trabalhos. O primeiro botão permite que você desative todas as pessoas que por acaso estiverem com o microfone ativo. Se um convidado tiver com o microfone ativo, você pode desativar remotamente. Por exemplo, digamos que esse convidado aqui esquece o seu microfone aberto. E aí, nós temos microfonia. O que nós podemos fazer? Podemos clicar aqui em cima dele e desativar.
e agora a gente não consegue ouvi-lo. Mas digamos que ele não seja o único que está ativo. Outros convidados estão com o microfone ativo também. E aí agora temos vários participantes com o microfone aberto. Clicando aqui, desativamos todos os microfones que estavam abertos ao mesmo tempo. O outro botão serve para você adicionar alguém. Digamos que você quer adicionar uma pessoa que você não convidou inicialmente. Você pode clicar aqui que vai abrir aquela janela que nós já vimos para você digitar os e-mails e convidar as pessoas que você deseja que participe da reunião. O terceiro botão seria os controles do organizador. Ele está presente em 2 lugares diferentes do Meet, tanto aqui na aba de detalhes da reunião, como aqui embaixo nos controles do organizador, também próximo aos detalhes da reunião. Independente de quais dos dois você clique, ele vai lhe dar algumas opções. Ele vai lhe dar a opção, por exemplo, de ativar ou desativar o acesso rápido. Quando você desativa o acesso rápido, mesmo que a pessoa tenha sido convidada por e-mail, ela só vai poder entrar no Meet se você aprovar a entrada dela. Então, aqui normalmente a gente desativa quando a gente quer ter esse controle maior de quem entra e quem não entra na sala da reunião. O outro recurso está ligado ao compartilhamento da tela. Observe que se eu desativar esse recurso, o meu convidado perde a possibilidade de apresentar, compartilhar a tela dele durante a reunião. Por que esse recurso é importante? Enquanto o compartilhamento de tela está disponível para todos, você pode estar apresentando, por exemplo, um slide e uma pessoa lhe interromper para compartilhar a tela dela. E ao fazer isso, a sua tela vai sair da apresentação e a tela daquela outra pessoa é que vai ser compartilhada. Isso é incômodo e às vezes a pessoa está conhecendo o Meet, está conhecendo a plataforma e aí na curiosidade ela acaba compartilhando e atrapalhando a apresentação. Então você pode desativar o compartilhar a tela e aí somente você, durante a reunião, vai poder compartilhar a sua tela. Agora, se eu ativar aqui, o meu convidado pode, por exemplo, compartilhar a tela dele com a nossa apresentação. E aí aqui o nosso convidado está compartilhando a tela dele, né? Agora, se você desativa o recurso, ele é removido. E aí somente você vai poder compartilhar essa reunião, ok? Bem, o outro recurso do controle do organizador, né, seria o envio de mensagens do chat, né? O chat seria essa última aba aqui, que é onde a gente pode conversar com as pessoas, né, enquanto alguém está falando, alguém está apresentando. Os convidados podem se comunicar entre si, mandar perguntas, né, e você também pode compartilhar links, links de formulários através do chat. E o chat ele também pode ser desativado pelo organizador da conferência. Tanto aqui nesse botão, que pode desativar, e aí o nosso convidado não poderá mais mandar mensagem pelo chat, o chat não fica mais disponível. Como você pode voltar lá em controles do organizador, né, e desativar ou reativar ou desativar o acesso ao chat. Então, enquanto essa opção estiver desativa, ninguém pode comentar durante a reunião. Esse botão aqui do meio, em vermelho, ele não é nativo do Meet. Então, quando você abrir o seu Meet, ele não vai estar disponível. Ele faz parte de um recurso que é chamado de Meet Attendance. Ele é uma espécie de extensão que você pode instalar no seu navegador e ele permite com que você faça uma lista de chamada das pessoas que estão ali presentes. O que significa isso?
Quando você clica aqui em Novo, você pode criar ele vai criar automaticamente uma planilha, né, no Drive da sua conta, e nessa planilha vai ser salva o nome de todos os participantes a partir daquele momento. Além disso, ele pode registrar o momento em que a pessoa esteve na sala e o momento em que ela saiu da sala. Bem, além do chat e dos detalhes da reunião, aqui no Meet você também tem um relógio que mostra as horas em tempo real. E aqui a gente tem uma prévia do que é que as pessoas estão vendo da sua tela, já que você não visualiza a sua própria tela. Esse quadradinho aqui lhe permite, por exemplo, fixar você na tela, né, para que você veja o que é que você está apresentando para todos, né? E também serve para que você destaque você na lista lateral. Então, para que o seu quadradinho apareça na lista lateral durante a reunião. Aqui embaixo a gente tem uma outra série de recursos. A primeira seria os detalhes da reunião, que ao abrir você tem novamente aquelas informações do link e do telefone, e também anexos que possam vir a aparecer caso você tenha colocado esses anexos previamente no Google Agendas. O outro botão seria o botão para ativar e desativar o microfone. Quando ele está assim em vermelho, significa que está desativo. Esse outro botão aqui representa para você ativar e desativar a câmera. E o botão central é para você sair da chamada ou encerrar a chamada. Como apresentador, você vai ter duas opções ao clicar nesse botão. Ele vai lhe pedir para sair da chamada ou para encerrar a chamada. Se você sair da chamada, significa que você vai sair da sala, mas os convidados vão continuar nela. Mas se você encerrar a chamada, todos os convidados vão ser removidos da sala junto com você. Além disso, você tem outro recurso que é o recurso levantar a mão. Ele é um recurso para você sinalizar para o organizador e para todos os participantes que você quer falar algo, né? E é uma ferramenta interessante porque ao clicar aqui, né, e depois você vir aqui em mostrar todos, você vai ter uma lista de todas as pessoas que levantaram a mão. Digamos que o nosso convidado também levante a mão. Ele vai ser listado aqui como sendo uma das pessoas que está pedindo a fala. E vocês podem observar que no quadrinho dele também aparece uma mãozinha para sinalizar aos participantes que aquela pessoa está pedindo a vez para falar. Caso a pessoa já tenha falado e tenha esquecido de baixar a mão, você, organizador, pode vir aqui em detalhes da reunião, pessoa, né? Vir na pessoa que você quer e abaixar a mão dela. E aí, automaticamente, a mão dela é desativa. Semelhante ao desativamento do microfone, né? Além do recurso, e para você tirar a sua própria mão, se estiver levantada, você pode também vir aqui, abaixar, ou vir aqui embaixo e abaixar a mão. Ok. O próximo recurso que eu tenho para mostrar do Meet, é um dos mais importantes, seria a apresentação. Mas eu vou deixá-lo por último, porque ele vai ser um pouco mais longo. Aqui no canto, a gente ainda tem o botão Mais Opções. Ao clicar em Mais Opções, ele vai nos dar uma série de possibilidades que a gente pode trabalhar também dentro do Meet. Como, por exemplo, usar um quadro de comunicação, né? Abrir um Jam, é o Jamboard. Criar uma gravação de reunião, alterar o layout, alterar o plano de fundo e outros recursos que normalmente a gente utiliza muito menos, né? Muito pouco. A opção de gravar a reunião, ela permite com que você grave tudo o que está acontecendo dentro do Meet. Só que existe uma limitação. Ele só vai gravar o participante ativo. Então, se você estiver falando, ele vai estar gravando você.
Se uma outra pessoa tomar a fala e começar a falar, ele vai pular de você para aquela outra pessoa. Então você vai sair da tela da gravação e vai entrar aquela outra pessoa. As outras pessoas que estão apenas ouvindo não vão ser gravadas. Então, se você estiver apresentando um slide, provavelmente o que vai ser gravado vai ser você falando e a apresentação do slide. E se alguém, por acaso, falar durante a apresentação, aquela pessoa também vai aparecer durante a gravação. Então, ao clicar aqui em gravar reunião, ele vai lhe comunicar que ao fazer isso, todo mundo vai saber que você está gravando, né? E que isso pode ser uma ação ilegal e que esteja sujeito a alguma ação judicial. Mas aqui, se por acaso não tiver nenhum problema, né? Tiver o consentimento de quem estiver participando, você clica em iniciar e aí aqui no canto superior esquerdo ele vai indicar a todos os participantes que você está gravando a tela. Observe que o nosso participante também recebe o comunicado que a tela está sendo gravada. Quando você termina a gravação, digamos que você está prestes de encerrar a videoconferência, antes de você sair, você deve voltar lá nas três opções, nos três pontinhos e interromper a gravação. E aí ele indica que a sua gravação vai ser salva, né, no Google Drive. Aí você vem aqui, interrompe a gravação. E aí, se você quiser ter acesso à gravação, você vai vir aqui, vai sair da reunião, né? Abrir uma nova guia. Abrir aqui o Drive. E nessa pasta aqui, que a gente tem o nome Meet Recordings, perdoe-me se o inglês estiver errado, você pode ter acesso a todas as gravações recentes. A gravação ela não vai ficar disponível automaticamente. Por quê? Porque existe um tempo necessário para o processamento de imagem e de áudio. Então ele pode levar de 40 minutos a 1 hora, dependendo do tempo de gravação, para processar. O que vocês estão vendo aqui foram gravações anteriores. Além da gravação da reunião, né, ele também grava para você todos os diálogos que foram feitos dentro do chat, desde o momento em que você iniciou a gravação até o momento em que você interrompeu. Então aqui você tem acesso, né, a toda a conversa que foi registrada durante a gravação. E aqui você pode ter acesso também à gravação, né, e visualizar. Você dá aqui deixa eu fazer de novo. Você vem aqui, dá um duplo clique, ele vai abrir para você a tela e aí você pode exibir a gravação, você pode assistir a gravação da videoconferência. Essa gravação, ela pode ficar somente para a sua própria visualização, como ela também pode ficar disponível para a visualização de outras pessoas. Como assim? Aqui em cima a gente tem opções para fazer download, né, do vídeo. Essa é uma opção interessante, principalmente se você quiser hospedar essa gravação no YouTube para compartilhar. Ou você pode vir aqui nos 3 pontinhos e compartilhar a gravação. E aí, no compartilhamento, ela pode ser compartilhada especificamente com uma pessoa. Você pode escolher aqui um e-mail ou digitar um e-mail, mandar uma mensagem para essa pessoa, né? E aí, essa pessoa ela vai receber o link para ter acesso ao vídeo. Por exemplo, eu vou acrescentar aqui o nosso convidado. Aqui também você pode colocar 2 opções. Você pode colocar os convidados como editores, como comentaristas ou como leitores. Quando você coloca como editor, significa que ele pode fazer modificações.
comentarista significa que ele pode visualizar e pode escrever comentários sobre o vídeo. E se você escolher a opção leitor, a única coisa que ele pode fazer é visualizar a gravação. Então, depois que eu coloco todas as pessoas, escrevo a mensagem, eu clico aqui em enviar. Como a pessoa que eu estou compartilhando não faz parte do Enova, então eu vou aparecer essa mensagem. Aí você clica aqui em compartilhar mesmo assim. Pronto. E aí o que vai acontecer com o nosso convidado? O nosso convidado ele vai receber um e-mail. Ele vai receber posteriormente um e-mail. E nesse e-mail ele vai ter um link de acesso para poder visualizar esse vídeo. Como a gente colocou ele como leitor, aqui, ele recebeu um e-mail e aqui ele tem uma mensagem básica, né, dizendo que foi compartilhado e a opção, aqui o botão abrir. No que ele clica em abrir, ele vai ter um acesso ao vídeo. E pode, inclusive, fazer download do vídeo, né? Vocês podem observar que aqui ele pode, se ele quiser solicitar, ele pode fazer download desse vídeo e assistir em seu computador. Ele pode simplesmente vir aqui e dar play e assistir o vídeo que foi compartilhado, né? Vocês podem ver que é algo parecido com o YouTube, ou ele pode vir aqui e pedir a solicitação para fazer download do vídeo. Bem, voltando ao Meet. Além da opção de gravar, a gente tem a opção também de alterar layout. Alterar layout é, na verdade, você fazer uma alteração da forma como sua tela fica organizada. Isso não afeta a tela dos seus convidados, porque cada convidado pode organizar a sua tela da forma que ele lhe convier, né? Eu posso, por exemplo, colocar aqui em mosaico para que o máximo de telas possíveis fiquem visíveis de uma só vez. E também posso, né, organizá-los, por exemplo, todos na lateral e apenas uma única pessoa ou a apresentação em destaque. Então, bem, e aí agora eu chego à questão da... Antes de falar do Jamboard, que também estaria aqui na opção de mais opções, no botão mais opções, eu quero falar sobre o botão apresentar agora, que é um dos mais importantes aqui nesse momento. Apresentar agora vai lhe permitir três coisas. Você pode apresentar tudo o que está acontecendo na tela do seu computador. Você pode apresentar apenas uma janela. Ou você pode apresentar uma guia do navegador que você está utilizando. Quando você escolhe compartilhar a tela inteira, significa que tudo o que você fizer no seu computador vai ficar visível para todos os convidados. Então ele abre essa janela aqui, você seleciona qual é a tela que você quer compartilhar, clica em compartilhar, vai aparecer essa aba aqui embaixo, que é lhe dando a opção de interromper, mas ela costuma atrapalhar bastante, então a gente oculta que ela fica minimizada, né? E aí o que está acontecendo? Vocês podem observar que eu não estou vendo absolutamente nada, só estou vendo que algo está sendo apresentado. Mas se eu vir aqui no topo e fixar a minha tela, fica visível o que é que eu estou apresentando para todo mundo. Isso é um efeito de infinito porque eu ainda estou dentro da tela do Meet. Então vai ficar para todo mundo visível essa tela infinita. Porém, mas deixa eu desativar aqui. Mas no momento em que eu saio do Meet e vou, por exemplo, para o PowerPoint, fica visível para o nosso convidado a imagem que eu esteja visualizando no meu computador. Então, tudo que eu fizer na tela do computador é visível para todos os convidados. Então, eu posso vir aqui, né, dar F5 ou clicar aqui em apresentar slide.
iniciar essa apresentação e todos os convidados vão poder visualizar o que eu estou exibindo na minha tela. Claro que durante esse processo eu não vou estar visualizando o Meet, então eu não vou estar visualizando as telas dos meus convidados, mas os meus convidados estarão visualizando tudo o que acontecer na tela do meu computador. Então eu posso satisfatoriamente, com uma boa qualidade de imagem, ir exibindo o que eu quero que eles visualizem da tela do meu computador. Não somente um slide, eu posso, por exemplo, abrir aqui um documento do Word e também vai ficar visível para o meu convidado essa tela onde eu tenho um documento aberto. E aí tudo que eu fizer nesse documento também vai ficar visível para todos os meus convidados. Para desativar a apresentação da tela, nós temos duas opções. Nós podemos voltar aqui, né, e interromper o compartilhamento a partir daquela barra que nós desativamos, ou podemos vir aqui no botão de apresentação, né, clicar e parar a apresentação. Ok? Outro recurso de apresentação seria apresentar uma janela. Isso significa, esse recurso é interessante quando eu quero continuar no Meet, mas quero que todos visualizem uma janela diferente do meu computador. Então eu posso continuar na reunião, mas o que os outros irão ver não é a tela do meu computador, mas uma janela que eu especifiquei. Então eu posso vir aqui, clico, né? Ele vai mostrar todas as janelas que estão ativas no meu computador, como por exemplo aqui a tela do slide, compartilho a tela do slide, né? O meu computador vai me mostrar o que é que eu estou compartilhando. Não minimizo, porque se eu minimizar a tela, ele vai sumir da apresentação. Eu simplesmente venho, oculto a barra e volto para o Meet. Todo mundo, nossos convidados, estão visualizando não o que eu estou olhando na minha tela, mas a janela que está aberta no meu computador e que eu quero que todos visualizem. Se eu também quiser visualizar o que eles estão vendo, eu posso vir aqui, ó, nessa opção apresentação, clicar e eu também vou poder visualizar a tela que eles estão visualizando. Só que normalmente esse é um recurso quando eu quero fazer algo estático ou quando eu quero simplesmente só compartilhar essa tela e não quero que as outras pessoas vejam outras coisas que estão abertas em meu computador. Então, eles só vão visualizar o que eu fizer nessa tela, entende? O que eu fizer em outras janelas, por exemplo, se eu abrir aqui o Word, eu estou visualizando o Word, mas o meu convidado continua visualizando a tela do PowerPoint. Novamente, para desativar, posso vir aqui, né, na aba Interromper compartilhamento e o meu convidado perde a visualização. A última forma de compartilhamento é para compartilhar uma guia. Esse daqui é recomendável para quando você quer compartilhar algo do seu navegador, como por exemplo um vídeo ou uma animação. Ao clicar aqui, ele vai me mostrar todas as guias que estão abertas no meu navegador. Então eu tenho aqui um vídeo do YouTube aberto, né? Eu posso selecionar ele e aí fica visível para todos os convidados a guia do navegador que eu quero compartilhar. E aí eu posso, por exemplo, exibir um vídeo. Posso maximizar para que todos vejam em tela grande, né? E quando eu não quiser mais apresentar, aqui, ampliar para a tela, aí fica visível para todos. E quando eu não quiser mais compartilhar, posso aqui parar o vídeo, né? E parar a apresentação.
e aí o meu convidado não vai mais visualizar a guia do meu navegador. Para finalizar, o último recurso que ficou faltando eu falar do Meet está ligado ao Jamboard. Por que eu deixei o Jamboard por último? Porque o Jamboard é um outro recurso que pode ser utilizado, ele é um quadro branco que você pode utilizar também para sua apresentação. E o Jamboard ele pode ser visualizado separado por uma guia e ele também pode ser apresentado. Como assim? Ao clicar aqui no botão das opções, eu posso clicar aqui nessa primeira opção, quadro de comunicação, abrir um Jam. Se eu já tiver um Jam pronto, eu posso colocar aqui e clicar em escolher no Drive. E aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar no meu Drive um Jamboard que eu já tenha utilizado em outra reunião, como esse daqui, por exemplo. Eu posso selecionar e depois clicar aqui para abrir o Jam. E aí ele vai abrir o quadro que eu deixei pronto ou que eu utilizei em outra reunião e que eu desejo utilizar agora, né? Esse quadro aqui foi numa primeira tentativa de gravação e eu deixei salvo. Foi até bom que agora deu para vocês visualizarem. Mas você também tem a opção de criar um Jam na hora. E aí você, ao invés de clicar e escolher no Drive, você pode vir aqui e iniciar um novo quadro. Bem, ele vai, quando tiver uma pessoa que precisar de permissão, vai aparecer isso daqui, né? Você pode escolher se a pessoa pode somente ver ou somente editar. Vou deixar que ela somente veja. Clicar em enviar para que ela tenha acesso, dá OK. E aí eu vou ter a criação de uma nova lousa, né, uma lousa branca, para que eu possa trabalhar com essa lousa durante a reunião. Bem, essa lousa não está sendo compartilhada com os meus convidados. Então, nesse momento, só quem está visualizando essa lousa sou eu. Então, o que é que eu posso fazer para que todo mundo visualize? Eu vou minimizar aqui, vou em apresentar agora e vou escolher a opção uma guia. E aí aqui a gente tem o Jamboard. Clicamos nele e compartilhar. E agora o quadro fica disponível e visível para todos. Aí eu posso maximizar aqui e começar a trabalhar nele. O Jamboard, ele é um quadro branco interativo que você pode fazer uma série de coisas. Por exemplo, se você tiver uma mesa digitalizadora, também chamada de tablet, você pode escrever com a sua caneta digital, você pode escrever no quadro. Aqui a gente tem nessa aba o recurso caneta. Se a gente der um único clique, ele vai abrir e a gente pode escrever no quadro, né? Como eu estou escrevendo aqui usando o mouse, vocês podem observar que a minha caligrafia sai tremida. Só que se você tiver uma mesa digitalizadora, você pode escrever naturalmente no quadro, né, utilizando essa mesa digitalizadora. Basta acoplar ao seu computador a mesa, ativar, e a caneta da mesa funciona como se fosse um mouse. E aí você pode escrever, você pode fazer contas, né? Você pode fazer uma série de escrituras no quadro, como se ele fosse de fato uma tela, uma lousa branca. Se vocês clicarem e segurar, você vai ter uma opção de cores de caneta diferentes e também de outros tipos de pilotos, digamos assim. Você tem um marcador, né, que vai trazer um traço mais forte. Você tem o marca-texto, que vai destacar, né, vai destacar um determinado texto. Deixa eu escolher aqui uma outra cor, né? Você pode destacar um determinado texto. E você vai ter também o pincel, que vai lhe permitir usar aquarela, né, dentro do quadro. O botão seguinte seria para apagar, né, que você pode usar como apagador para limpar
alguma sujeira que você tenha feito na sua lousa. O botão seguinte seria o botão de selecionar. Ele serve simplesmente para substituir o cursor original que estava, por exemplo, no pincel ou que estava inicialmente no apagador, e aí você pode colocar de novo o cursor para poder movimentar um objeto, por exemplo. O Jamboard também permite que você coloque notas adesivas, ou seja, lembretes. Então eu posso colocar aqui um lembrete. Posso trocar a cor, né? E o lembrete é automaticamente inserido no quadro. Eu posso esticá-lo e aumentar. Aqui em cima eu posso girar. Nesses 3 botões eu posso, por exemplo, clicando nele, eu posso editar o texto, né? E fazer mais alguma coisa, né? Também nesse botão eu posso duplicar e criar uma nova nota idêntica à primeira. E posso também excluir uma nota que eu tenha colocado. A última opção seria ordenar, mas como não tem muitos elementos aqui, ela está desativa. Deixa eu diminuir aqui, colocar aqui nesse cantinho, né? Pronto. O outro recurso é o recurso de adicionar imagens. Você pode adicionar imagens de diversas formas diferentes. Você pode fazer o upload de uma imagem que está no seu computador, né? Você clica aqui em procurar. Ele vai abrir as pastas do seu computador. E aí você pode escolher aqui uma imagem. Escolher Londres. E ele vai fazer o upload da sua imagem. E aí você pode vir e acrescentar a sua imagem aqui no quadro. Ok? Esse recurso de imagem, ele também pode utilizar uma imagem da internet. Aqui, por exemplo, em você pode vir no seu navegador, pesquisar a imagem que você quer. Eu já deixei aqui a imagem do Monte Everest. Você clica na imagem que você deseja, né? A imagem vai abrir aqui do lado. Em cima da imagem você clica com o botão direito, abrir imagem, uma nova guia. E aí você vai copiar, ou então recortar, Ctrl+C, ou então Ctrl+X, o endereço da imagem aqui em cima, na caixa de endereços. Voltar no Jamboard e colar o endereço. Ele vai capturar a imagem e você vai poder inserir a sua imagem no Jamboard, sem precisar fazer upload. Aqui você tem os mesmos recursos que eu já mostrei. Você pode girar a imagem, né? Clicando aqui no lado, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e duplicar a imagem, criar uma cópia. Você pode excluir essa cópia e você também pode ordenar. Como assim ordenar? Eu posso colocar essas imagens aqui sobrepostas, mas digamos que eu quero que a imagem de Londres fique em destaque. Eu posso vir aqui nos 3 pontos da imagem do Monte Everest e enviá-lo para trás. E aí quem vai ficar, ele vai para trás dos objetos que tiverem, ele vai ser enviado para trás do objeto, e aí você vai visualizar a imagem de Londres em primeiro plano e a imagem do Monte Everest em segundo plano, né? Você ainda pode adicionar a imagem da sua câmera. Você pode tirar um print do seu, uma foto sua. Você pode pesquisar uma imagem pelo Google. Então aqui eu posso, por exemplo, colocar, digamos, Amazonas. Fazer uma pesquisa da imagem que eu quero. Teatro de Manaus, e inserir a imagem.
né? As outras possibilidades seriam uma imagem que você tem salva no seu Google Drive, uma imagem que você tenha salvo previamente, e aí você pode aqui navegar pelas suas pastas e encontrar a imagem que você quer, ou então do seu Google Fotos, que seria o álbum de fotos do Google que você pode salvar dentro do seu suíte, dentro da sua conta, né? O Google Fotos. Além de imagens, lembretes e caneta, o Jamboard também permite com que você crie figuras geométricas simples. Se você clicar aqui e segurar com o botão esquerdo, ele vai abrir opções para que você desenhe círculos e outras figuras geométricas. Eu posso escolher aqui, por exemplo, um semicírculo. Vou clicar com o botão esquerdo e puxar. E aí ele desenha. Se eu quiser alterar depois o desenho, né, eu posso esticá-lo, encolhê-lo, né, e colocá-lo no formato que é do meu desejo. Então eu também posso criar, né, figuras geométricas. Outro recurso interessante do Jamboard é que, além dessas inserções de imagens, texto, ou imagens, notas e de escrita, eu também posso digitar. Então, se você por acaso não tiver uma mesa digitalizadora para você escrever, você pode simplesmente digitar o texto que você quer e criar um esquema, por exemplo, criar um fichamento no quadro, fazer anotações no quadro para que os alunos anotem em seu caderno. Lembrando que o Jamboard pode ser montado antes da aula e, ao invés de você montar na hora e apresentar como eu estou fazendo agora, você pode compartilhar, né? Você cria lá, salva no seu Drive e aí na hora da apresentação você vai lá, clica no Drive, escolhe qual é o Jamboard que você quer, resgata esse Jamboard e pode começar a apresentar o Jamboard para toda a turma. Sempre lembrando que para que a turma visualize, você tem que ir lá em compartilhar tela e escolher guia, né? Voltar aqui no Meet, vir para a apresentação, escolher nova guia e escolher como guia o Jamboard. E aí, o último recurso que ficou faltando falar do Jamboard foi o laser. Peraí, que saiu aqui. O último recurso que ficou faltando falar dele foi o laser. O laser serve unicamente para você apontar um determinado ponto do quadro e chamar a atenção do aluno. Se você pode simplesmente correr esse pontinho, que seria o laser, ou você pode clicar com o botão esquerdo e arrastar, que ele vai criar temporariamente um círculo, um traço, o desenho que você fizer, só que ele é bem temporário, é somente para chamar a atenção dos convidados, dos estudantes, para um determinado ponto do quadro. Então, terminado a apresentação, se eu quiser compartilhar esse quadro com eles, existem várias opções. Aqui em cima, no Mais Opções, eu posso renomear, dar um nome para o quadro, porque em geral ele vai ter um código ao invés de um nome. Eu posso fazer download como PDF, né, para salvar isso e compartilhar em formato PDF, ou eu posso salvar como um framing, como imagem. Então ele vai salvar uma imagem numa determinada resolução, né? Ele vai fazer o download dessa imagem e aí você vai poder compartilhar essa imagem com os seus estudantes para que eles possam ver o seu Jamboard através de outros recursos, através de outras plataformas. Como, por exemplo, você pode compartilhar a imagem pelo WhatsApp e ele vai olhar o Jamboard via imagem. Ou salvar como PDF, tendo o mesmo resultado, né? E aí aqui a gente tem a imagem do Jamboard que você pode compartilhar via rede social, por exemplo, ou outros recursos.
Além disso, você também pode compartilhar para que a pessoa tenha acesso ao Jamboard através da sua própria conta de Gmail ou de Enova. Aqui no botão compartilhar, você pode escolher quem é a pessoa que você quer que tenha acesso ao Jamboard, selecionando o e-mail da pessoa e podendo colocá-lo como editor, que aí ele vai poder fazer modificações no seu Jamboard, ou apenas como leitor, que aí ele vai ter acesso ao Jamboard, mas não vai poder fazer modificações. Outra possibilidade é que aqui embaixo você pode mudar, né, o link. E aí qualquer pessoa que tiver acesso a esse link aqui em cima, que você pode copiar, vai poder visualizar o seu Jamboard. Então, qualquer pessoa neste grupo com este link pode ver. Aí você pode mudar a opção. Qualquer pessoa com um link pode ver. E aí aqui você pode compartilhar na internet. Copiou o link e compartilha na internet. Ou então, restrito. Quando você põe restrito, somente as pessoas adicionadas podem abrir com este link. Então, só as pessoas que você selecionar aqui em cima vai poder usar esse link aqui para visualizar o seu Jamboard. E aí, para finalizar, quando você já quiser sair do Jamboard, você pode clicar aqui em cima em parar, que o convidado vai perder o acesso, o Jamboard continua aberto para você, mas você pode fechar a janela dele, ele vai ser salvo no seu Drive, e você pode continuar a reunião e fazer outras apresentações, fazer outras discussões já com o quadro fechado. O quadro ele também vai ficar disponível aqui em detalhes da reunião, nos anexos. Todos os quadros que foram utilizados ao longo da apresentação ficam aqui disponíveis, não somente para nós, apresentadores, como também vai ficar disponível para todos os convidados. Eles também podem visualizar esses anexos. Bem, eu espero que essa tutorial tenha ajudado vocês a compreenderem como explorar e como utilizar a ferramenta do Meet, né? E aí agora, só para encerrar, eu quero mostrar para vocês como é o encerramento do Meet, né? Quando você é organizador da videoconferência. Ao clicar aqui no botão sair da chamada, ele vai abrir duas opções. Se você clicar somente aqui, as pessoas vão continuar na sala. Mas se você fechar aqui em encerrar a chamada, tanto você como o nosso convidado vai ser removido da sala simultaneamente. E aí, aqui você pode voltar para a tela inicial e começar tudo de novo. Bem, gente, é isso. Obrigado.